Antes de orarmos, respire fundo e permita que o seu coração desacelere. Há momentos na vida em que tudo o que precisamos não é de mais uma opinião, mais uma cobrança ou mais um peso sobre os ombros, mas sim de um instante de silêncio para ouvir Deus. Muitas vezes corremos de um lado para o outro, tentando ser fortes, tentando parecer bem, tentando dar conta de tudo. Porém, antes mesmo de pedirmos qualquer coisa ao Senhor, existe algo maior que Ele deseja: que você o escute. Às vezes, carregamos fardos que nunca foram nossos. Tentamos atender expectativas que o mundo coloca sobre nós. Agradar, corresponder, competir, mas o mundo só enxerga aparências. Deus, porém, olha para o coração. Enquanto o mundo exige que você prove o seu valor, Deus simplesmente diz: você já é meu. A palavra nos lembra em Salmo 46:10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando você silencia, Deus fala. Quando você descansa, Deus trabalha. Quando você confia, Ele age. Todos os dias existe uma batalha invisível acontecendo dentro de nós. É como se o mundo puxasse de um lado e Deus do outro. De um lado vêm as pressões: ser aceito, ser admirado, corresponder às expectativas. Do outro, Deus sussurra: você não precisa provar nada, você só precisa ser meu. Muitas vezes buscamos aprovação em lugares que nunca poderão preencher o vazio que sentimos. Tentamos nos encaixar em padrões que mudam o tempo todo. E quando finalmente conseguimos, logo descobrimos que ainda falta algo. Isso acontece porque o mundo trabalha com aparência, com ego, com performance. Mas Deus trabalha com essência, com verdade, com transformação. A Bíblia diz em Romanos 12: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente. Renovar a mente significa enxergar a vida pelos olhos da fé e não pela lente das comparações. É parar de perguntar o que as pessoas vão pensar e começar a perguntar o que Deus pensa sobre isso. Quando você escolhe agradar a Deus, não importa quem você desagrada. Quando tenta agradar ao mundo, acaba perdendo a si mesmo. Mudar a mente não é apenas abandonar hábitos antigos, é permitir que Deus transforme a forma como você enxerga a vida. O mundo ensina: siga seu coração. Mas a palavra de Deus revela algo muito diferente. Em Jeremias 17:9 está escrito: o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem poderá conhecê-lo? Nosso coração se deixa levar por emoções, impulsos e desejos momentâneos. Já Deus nos chama para decisões guiadas pela verdade e não pela instabilidade das emoções. O mundo diz: se priorize. Jesus diz: negue-se, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Seguir a Cristo é caminhar na contramão. É ser luz quando todos ao redor se acostumaram com a escuridão. É ser diferente quando a maioria prefere se misturar. Santidade não significa perfeição. Santidade significa separação. É escolher a Deus quando o mundo quer te seduzir. E quando você escolhe obedecer, algo poderoso acontece. O Espírito Santo transforma o seu interior e te faz enxergar o que antes você não via. Quando Deus nos chama para viver uma vida separada, não é para nos privar de algo, mas para nos proteger. O mundo oferece brilho, mas não oferece paz. Oferece prazer momentâneo, mas não oferece sentido. Quantas vezes nos sentimos vazios, mesmo depois de conquistar aquilo que achávamos que iria preencher? É porque o coração humano nunca se satisfaz com o que é temporário. A palavra diz, em 1 Pedro 1:15-16, sejam santos, porque eu sou santo. Ser santo não significa viver perfeito, mas viver disponível. Viver com o coração limpo é ter espaço para Deus agir. Quando purificamos nossa mente e nossos desejos, abrimos espaço para que o Espírito Santo derrame sua presença de forma ainda mais profunda. Há coisas que Deus quer colocar na sua vida, mas Ele não coloca enquanto suas mãos estiverem cheias do que não vem dele.
Soltar não é perder, é dar espaço para o melhor de Deus chegar. Quando você escolhe a presença de Deus, você nunca sai perdendo. Você já percebeu que algumas coisas na nossa vida só começam a mudar quando decidimos romper com aquilo que nos prende? Há hábitos, relacionamentos, pensamentos e comportamentos que parecem pequenos, inofensivos, mas aos poucos vão nos afastando de Deus. Assim como a sujeira no corpo precisa ser lavada, a sujeira na alma precisa ser confessada. A Bíblia diz em 2 Coríntios 7:1: purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Deus não quer apenas que você mude o comportamento, Ele deseja transformar o coração. Em vez de tentarmos nos encaixar no padrão do mundo, Ele nos chama para viver de forma intencional. Quando você começa a tirar da sua vida o que te puxa para longe de Deus, automaticamente você se aproxima daquilo que te conduz ao propósito. E não é sobre tentar mudar sozinho, é sobre permitir que Deus te mude. Quando o Espírito Santo encontra um coração disposto, ele faz uma obra que ninguém consegue explicar, apenas sentir. Ele limpa, restaura, reorganiza, cura e fortalece. Quando nos dispomos a ser transformados, Deus começa a nos moldar como um oleiro molda o barro. Somos chamados a ser vasos úteis nas mãos do Senhor. A Bíblia diz em 2 Timóteo 2:21, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Perceba, não é Deus quem nos impede de ser usados. Muitas vezes, somos nós mesmos que seguramos aquilo que Ele está nos pedindo para deixar. O mundo tenta nos convencer de que precisamos acumular para sermos felizes. Mais status, mais conquistas, mais reconhecimento. Mas Deus nos chama para o caminho da entrega. Quanto mais entregamos, mais livres ficamos. Quanto mais livres, mais leves. E quanto mais leves, mais disponíveis para o propósito. Existem pessoas que Deus quer alcançar por meio da sua vida. Existe uma história que só você pode contar, um testemunho que só você tem, uma marca que só você pode deixar. Mas para isso, é necessário que você esteja limpo, disponível e com o coração inteiro diante de Deus, não dividido, não meio fiel, inteiro. Quando você escolhe se separar do que te afasta de Deus, Ele te aproxima do que te move para o destino. Quando nos dispomos a ser transformados, Deus começa a nos moldar como um oleiro molda o barro. Somos chamados a ser vasos úteis nas mãos do Senhor. A Bíblia diz em 2 Timóteo 2:21, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Perceba, não é Deus quem nos impede de ser usados. Muitas vezes somos nós mesmos que seguramos aquilo que Ele está nos pedindo para deixar. O mundo tenta nos convencer de que precisamos acumular para sermos felizes, mais status, mais conquistas, mais reconhecimento. Mas Deus nos chama para o caminho da entrega. Quanto mais entregamos, mais livres ficamos. Quanto mais livres, mais leves. E quanto mais leves, mais disponíveis para o propósito. Existem pessoas que Deus quer alcançar por meio da sua vida. Existe uma história que só você pode contar, um testemunho que só você tem, uma marca que só você pode deixar. Mas para isso, é necessário que você esteja limpo, disponível e com o coração inteiro diante de Deus. Não dividido, não meio fiel, inteiro. Quando você escolhe se separar do que te afasta de Deus, Ele te aproxima do que te move para o destino. Às vezes, o que mais nos impede de viver o propósito de Deus não é a falta de fé, e sim o medo. Medo de ser rejeitado, medo de ser criticado, medo de parecer radical demais. Quantas vezes já deixamos de assumir nossa fé apenas para não desagradar alguém, ou para não parecer diferente? Jesus nunca chamou ninguém para ser igual. Ele chamou você para ser luz, e luz nunca se esconde. Em Mateus 6:24, Jesus nos alerta:
Ninguém pode servir a dois senhores. Isso significa que não dá para seguir Cristo e, ao mesmo tempo, buscar a aprovação do mundo. Quanto mais tentamos agradar a todos, mais perdemos nossa identidade. Esse é o maior engano do inimigo. Fazer você acreditar que se entregar totalmente a Deus, vai perder alguma coisa. Perder pessoas, oportunidades, prazeres. Mas aqui está a verdade. Tudo que você entrega a Deus, Ele devolve melhorado. Quando você abre mão do que é superficial, Deus te entrega o que é eterno. Quando solta o que é frágil, Deus te dá o que é firme. Quando deixa o controle, Ele te guia ao destino. Você não nasceu para se esconder. Você nasceu para brilhar em Cristo. Quando você se desprende do que te prende ao mundo, você não perde liberdade. Você a encontra. O mundo promete alegria, mas entrega vazio. Promete liberdade, mas aprisiona em hábitos, vícios e comparações. Cristo, porém, promete renúncia, mas entrega paz. A verdadeira liberdade não é fazer tudo o que dá vontade, e sim ser livre do que controla a sua vontade. A Bíblia diz, em Salmo 16:11, Tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita delícias perpetuamente. Veja, alegria não está em coisas, está na presença. Plenitude não está em conquistas, está em Cristo. Quanto mais você se aproxima de Deus, menos o pecado parece atrativo. Quanto mais você se enche da presença, menos o vazio grita. Quando você investe tempo na oração, na palavra e na entrega, você não perde o que é bom, você descobre o que é melhor. E aqui está um segredo espiritual. O que você alimenta, cresce. Se você alimenta o medo, ele cresce. Se alimenta a fé, ela cresce. Se alimenta a presença de Deus, ela transborda. Quem anda com Deus não vive com falta, vive com propósito. Quando você decide viver para Cristo, algo poderoso acontece. O mundo deixa de ser o seu padrão e Jesus se torna o seu ponto de referência. A palavra diz em 1 João 2,17, o mundo passa e a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tudo o que é terreno é temporário. Sentimentos mudam, opiniões mudam, pessoas mudam, mas Deus permanece. Por isso, não permita que as vozes do mundo determinem quem você é ou para onde você vai. O mundo sempre tentará moldar você, mas o Espírito Santo quer transformar você. Às vezes, seguir Jesus pode significar perder a aprovação de alguns, mas você nunca perderá a aprovação de Deus. E quando você escolhe obedecer, mesmo sem entender, você entra em uma dimensão de paz que o mundo não conhece e não consegue explicar. Cada passo de renúncia abre uma porta de propósito. Cada entrega dá espaço para um milagre. Cada decisão de permanecer firme fortalece sua fé. Se o mundo te rejeitar, lembre-se, Cristo te escolheu primeiro. A sua recompensa não está nas palmas das pessoas, está nas mãos de Deus. Agora, com o coração aberto, vamos orar juntos. Pai amado, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti tudo o que pesa, tudo o que distrai e tudo o que tenta me afastar da Tua presença. Eu não quero viver segundo os padrões deste mundo, nem moldar a minha vida pela opinião das pessoas. Quero viver de acordo com a Tua verdade. Renova minha mente, transforma minhas atitudes e purifica o meu coração. Espírito Santo, revela o que precisa ser deixado para trás e me dá coragem para obedecer, mesmo quando for difícil. Senhor, eu entrego toda a ansiedade, todo medo, toda a comparação. Que o Teu amor ocupe o lugar onde antes havia insegurança. Que a Tua paz entre onde havia preocupação. Que a Tua vontade prevaleça onde antes havia dúvida. Prepara meus passos, guia meus caminhos e fortalece minha fé. Que minha vida seja testemunho vivo da Tua graça. Que tudo em mim Te glorifique. Obrigado, Pai, por me chamar para perto, por me escolher e por nunca desistir de mim. Eu Te entrego tudo. Eu Te entrego hoje.
eu te entrego sempre. Que o Senhor te cubra com paz, força e coragem. Se essa oração falou com você, compartilhe e abençoe alguém. Há momentos em que Deus nos chama não apenas para ouvir, mas para permanecer. Permanecer na fé, permanecer na caminhada, permanecer no processo de transformação. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus está construindo algo dentro de você. Não se trata de uma mudança externa, mas de uma mudança profunda, silenciosa, que começa no seu coração e se revela na forma como você vive, pensa e enxerga o mundo. A jornada não termina nesta oração. Ela apenas começou. Amanhã, Deus quer continuar falando com você, guiando seus passos e revelando novas direções. Por isso, te convido a fazer parte dessa jornada todos os dias, aqui no canal Inspiração. Inscreva-se, ative o sininho e esteja aqui amanhã, porque haverá mais uma palavra que vai fortalecer sua fé e renovar o seu espírito. E antes de sair, escute esta palavra profética. O que Deus começou dentro de você, ninguém poderá interromper. Há uma mudança acontecendo na sua mente, a libertação chegando ao seu coração, e tudo aquilo que antes te prendia já não terá mais autoridade sobre você. Você não voltará a ser quem era antes desta oração. O Senhor está te separando, te levantando, te transformando. Você é um vaso escolhido. Amém.